Oi pessoal, tudo bem? Espero que você esteja super bem. Nesse vídeo aqui eu quero comentar com você sobre psicanálise e autismo. Há uns tempos atrás, há pouco tempo atrás na verdade, eu publiquei aqui no canal um vídeo que falava sobre algumas coisas que a psicanálise talvez não seja a melhor saída, né? A psicanálise talvez não seja a melhor saída em certas circunstâncias. Inclusive, se você quer ver esse vídeo, ele está aparecendo aqui num card nesse momento, só você clicar aqui que você vai ver esse vídeo, tá bom? E nesse vídeo aí, teve uma pessoa ali que se diz psicanalista, inclusive, que começou a me atacar ali de maneira até agressiva, né? Fez alguns comentários, foi ficando cada vez mais agressivo, até por fim ele fez um comentário que foi apagado, um comentário em que ele até me insultava, né? Usava ali palavras ali agressivas mesmo, porque ele não concordou com esse vídeo. Você pode assistir ele e ver se eu falei alguma coisa que está errado, né? Assista com atenção se você quiser saber mais contexto. E a pessoa falou, entre outras coisas ali, ela disse que absurdo, como você se atreve a dizer que a psicanálise não atende o autismo? Bom, no meu vídeo eu não disse que a psicanálise não atende ao autismo, eu não disse isso. Eu disse que as pessoas autistas elas podem ter necessidades diferentes das quais a psicanálise se propõe a atender. Isso é fato. Uma pessoa autista, ela existe um espectro, né? A visão que nós temos atualmente do autismo é que ele é como se fosse uma coisa, imagine um espectro, imagine um monte de cores juntas. Então, o autismo, as pessoas autistas estão em algum ponto, em alguma tonalidade desse montão de cores que existe, digamos assim, não é? A visão psicanalítica do autismo, ela é muito posterior a Freud, né? Alguns autores falam de autismo, Lacan mencionou um pouco o autismo, existem outros autores que mencionaram o autismo também, Jean-Claude Maleval, algumas outras pessoas mais modernas, inclusive, também mencionam o autismo, escrevem sobre autismo, e por algum tempo a psicanálise via o autismo como se dentro da instância psíquica. Se você não estuda psicanálise, eu vou comentar aqui com você que nós na psicanálise entendemos que existem 3 instâncias psíquicas, que são a neurose, a psicose e a perversão. São 3 estilos psíquicos, vamos falar assim, que existem. E todas as pessoas do planeta estão como se fosse um espectro também dentro dessas 3 instâncias psíquicas. Todos nós somos pelo menos neuróticos, vamos dizer assim. Não é? Esse vídeo não é para explicar o que é neurose, psicose e perversão. Não tem esse objetivo. Se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo e eu faço um vídeo explicando o que são essas 3 instâncias, ok? Então, existe um conceito sobre o autismo, de se ver o autismo como sendo uma 4ª instância psíquica. Existem alguns trabalhos científicos, inclusive, sobre isso, e vem o autismo como sendo parte do espectro que uma pessoa, que um ser humano pode estar, não é? É como, de certa forma, como dizer, a forma de ser como personalidade, digamos assim, uma pessoa, né? Uma pessoa ela pode ter características neuróticas, psicóticas, perversas, todos nós temos um temperinho de cada uma dessas 3 instâncias, e alguns autores propõem que o autismo é uma 4ª instância psíquica, né? Então, existe esse conceito porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não é uma doença, ele não é visto como uma enfermidade. Então, ele não tem uma cura justamente porque ele não é uma doença, né? Ele é uma característica que uma pessoa pode ter. Assim como existem pessoas altas, baixas, loiros, existem pessoas que são autistas, ok? É uma característica que a pessoa tem, que sim é um transtorno, sim, limita a pessoa de alguma forma, ok? Nós precisamos ter essa visão. E como eu estava falando no começo desse vídeo aqui, o autismo, ele não é igual para nenhuma pessoa. Não é igual. É um espectro, né? Imagine um montão de cores assim, e de várias tonalidades. Então cada pessoa está em um tom de alguma cor. Então, vamos pensar dessa forma. Existe o conceito que ainda é usado de níveis de suporte. Nível 1, 2 e 3 de suporte. Suporte de alguém. Qual que é a ajuda, o apoio que essa pessoa autista precisa? Existe nível 1, 2 e 3. Os autistas que estão no nível 3 de suporte, eles precisam de mais apoio externo. O de nível 2, um apoio moderado, e de nível 1, um apoio mais leve, ok? Não é adequado falar autismo leve, e sim se referir ao apoio que a pessoa autista ela precisa receber ou não. Bem, dito isso, é importante mencionar que as terapias direcionadas para os autistas, elas levam em condição principalmente as comorbidades que os autistas podem ter. Por exemplo, uma pessoa autista, ela pode ter problemas de locomoção, elas podem ter problemas motores,
por exemplo, de usar as mãos para manualidades, para trabalhos manuais. Não estou falando aqui de artesanato, estou falando de coisas simples, como escrever, por exemplo. Pode ser difícil, porque uma pessoa autista pode ter outras comorbidades que impedem ou que dificultam essa atividade, por exemplo, de escrever. Outro autista pode ter uma dificuldade para falar. Inclusive, alguns autistas nós falamos que são não verbais, ou seja, eles não se expressam vocalmente. Eles se comunicam de outras maneiras. E cada um tem uma necessidade diferente. Nós somos subjetividades, como você sabe, em psicanálise, e somos únicos, e os autistas não são diferentes disso, são únicos também, todos eles. Então as necessidades que um autista principalmente e geralmente precisa são relacionadas a aprender certas habilidades. Então, um autista ele pode precisar principalmente de aprender, por exemplo, como utilizar uma caneta. Veja só, como utilizar uma caneta, ele pode precisar disso. Ele pode precisar de aprender como falar. Okay? Pode ser que ele tenha a capacidade biológica de falar, mas ele tem alguma dificuldade psíquica em falar. Ele pode aprender essa habilidade. E várias outras habilidades as pessoas autistas podem aprender. Então, a maioria das terapias para os autistas estão no sentido de ajudá-los a desenvolver essas habilidades e também a desenvolver habilidades sociais, ok? Que eles possam conviver com pessoas neurotípicas da melhor maneira possível, da maneira mais sociável possível. Muito bem. Então, por que eu falei naquele vídeo que a psicanálise talvez não seja sempre a melhor opção de tratamento para um autista? Por que eu falei isso? Porque o objetivo da psicanálise é tratar o inconsciente, analisar o inconsciente do sujeito. E para isso é essencial que o sujeito tenha a capacidade de verbalizar. Ele precisa ter um discurso para ser analisado. O nosso trabalho de psicanálise é analisar o discurso do nosso analisando, do nosso paciente, do nosso consultante. Como eu vou analisar algo que o meu paciente é incapaz de produzir? Por exemplo, um autista não verbal e que tenha dificuldades em se comunicar de outras formas, de uma forma que o analista consiga captar, ele não será analisável, não será passível de uma análise, portanto, de passar por uma terapia psicanalítica. Simplesmente é impossível nesse caso. E se você for psicanalista, você falar que é possível, me fale como, porque não tem como analisar discurso aqui. Não existe associação livre, não tem como essa pessoa associar livremente, porque ele não tem discurso, em alguns casos. Em outros casos, pode ser que o autista ele tenha um discurso, ele consiga falar, mas ele não consegue estruturar bem essas ideias. É por isso que, por muito tempo, o autismo, para alguns autores, estava enquadrado ali dentro da estrutura da psicose, como um tipo de psicose. Um conceito que não é moderno, não é atualizado esse conceito sobre o autismo, diga-se de passagem. Então, esses autistas, que são um grande número de pessoas dentro do autismo, eles vão se beneficiar de terapias que ensinem, que sejam diretivas e que ajudem essas pessoas a desenvolver essas habilidades sociais ou motoras, ou de fala, ou outra necessidade que essa pessoa tenha. E aqui nós precisamos entender que a nossa psicanálise que nós amamos, ela tem limites. Ela vai até certo ponto e depois não vai mais. Assim como todas as abordagens. Ok? Está claro para você? Eu fui claro até aqui, amigos? Sim? Então, por esse motivo que, quando que a psicanálise ela vai atender a uma pessoa autista? Ela vai atender a uma pessoa autista quando esta pessoa autista ela tem a capacidade de utilizar a associação livre. Ela tem a capacidade de discurso. Ela consegue associar ideias, mesmo que for de uma maneira rudimentar, talvez, mas ela tem essa capacidade. Ela consegue, pelo menos, representar as suas ideias na forma de desenho. O desenho, inclusive, é uma ótima ferramenta psicanalítica, viu? Eu recomendo muito que você estude sobre interpretação de desenho, tá? Dentro da psicanálise. Então, existe uma forma dela verbalizar, digamos assim, através de desenhos. E se isso for uma possibilidade, essa pessoa, esse sujeito, ele é analisável, ele pode ser analisado. Mas a maioria dos autistas que procuram atendimento psicanalítico são autistas, geralmente, que estão no nível de suporte 1, que é um nível de suporte em que a pessoa precisa de pouco suporte externo. Essa pessoa tem habilidades verbais, ela consegue se expressar de uma maneira talvez um pouco limitada ou até não tão limitada assim. Então ele consegue se expressar, essa pessoa consegue se expressar, e aí a análise vai ser
justamente como qualquer outra pessoa, para analisar o inconsciente dessa pessoa, para que essa pessoa possa falar de suas angústias e possa chegar ela própria às suas conclusões, depois de conhecer melhor o seu inconsciente, assim como qualquer outra pessoa. Mas somente nessa circunstância. Um atendimento de uma pessoa autista, preferencialmente, ele deve estar acompanhado de outros profissionais, de acordo com as necessidades dessa pessoa autista. Seja essa pessoa uma pessoa que tem algum tipo de comorbidade, que tem algum tipo de limitação verbal, limitação de movimento, limitação social, né? Ela se socializa de uma maneira diferente dos demais, ela se expressa de uma maneira diferente dos demais, ela é atípica. Então ela precisa aprender algumas habilidades e também a família dessa pessoa autista precisa de ajuda, com certeza. Um amigo hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, ele tem uma filha autista, ele é psicanalista, se chama Matheus, meu amigo, né, meu colega psicanalista que se chama Matheus. Um dia nós vamos gravar um vídeo juntos, Matheus. Ele tem uma filha autista, ele comentou num grupo que a gente faz parte que muitas vezes quem mais precisa de ajuda da psicanálise são os familiares dessa pessoa autista, os pais, os irmãos, a família, para que eles possam entender bem onde eles estão situados, né, para que eles possam conhecer-se melhor e, inclusive, é muito bom, né, para a família. Então, é isso que eu queria dizer para você. Esse vídeo é quase um vídeo resposta para mim mesmo, para um vídeo meu mesmo que eu fiz, porque uma pessoa ali, um psicanalista pelo menos, entre aspas ali, ele partiu para ofensa, né, se ofendeu muito disso, onde já se viu. E eu nunca disse que a psicanálise não atende autismo. Eu disse que, em geral, deve ser visto como um tratamento complementar ou para uma pessoa que consiga desenvolver o discurso durante a análise, ok? É isso que eu tenho a dizer sobre esse assunto, sobre autismo e psicanálise. Se você é autista e você consegue verbalizar, você consegue se comunicar, seja por desenho, seja por fala, escrita ou de alguma outra forma, e você sabe que você consegue transmitir as suas ideias, você pode passar por uma psicanálise sem problema nenhum. Mas você deve saber que talvez, dependendo do teu caso, você vai precisar de uma equipe multidisciplinar para apoiar você com certas habilidades que talvez seja interessante você adquirir. Okay? O objetivo da psicanálise não é ensinar habilidades. Nós não ensinamos. O nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que a pessoa se escute, se conheça e possa tomar conta e segurar as rédeas da própria vida e tomar boas decisões. Não é o analista que toma essas decisões e nosso papel não é, durante a análise, não é a figura do mestre que ensina. Okay? Não é o nosso papel. Não tem problema nenhum de alguém ser esse mestre que ensina, ok? Mas o trabalho analítico, ele não é um trabalho de ensinamentos. Tudo bem? É isso. Acho que ficou claro, né? Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, deixa um comentário aqui. Tá bom? Um abraço para você e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.